8 trilhões de reais. Este é o tamanho da dívida do Brasil. E o pior, essa dívida cresce todos os dias, sem que a população perceba o impacto da mesma na nossa economia. A dívida do Brasil hoje come 45% do orçamento público federal. Em outras palavras, a metade do que nós gastamos vai para pagamento de juros e rolagem da dívida, ao invés de ser destinado para serviços essenciais para a nossa sociedade. Enquanto isso, em véspera de eleições, surgem as novas promessas de campanha, novas assistências, novas concessões, tudo muito novo, né? Aumentando ainda mais a participação do Estado em nossas vidas. Mas ninguém responde à pergunta de $1 milhão. De onde vem esse dinheiro que você vai me dar esse tanto de coisa? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês para quem o Brasil deve 8 trilhões de reais, o quanto isso custa de juros todos os anos e o que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida que está do outro lado da tela se esse problema não for resolvido. Chegando o ano de 2026, ano eleitoral aqui no Brasil, fará parte do nosso cotidiano as promessas de campanha. Irei zerar a fila do SUS, irei fornecer um novo auxílio, irei aumentar o salário mínimo. Junto dessas promessas, nunca vem a fonte que irá financiar essas concessões. Com esse incômodo em mente de grandes promessas, eu fui buscar o que financiava essa turma que fica só prometendo coisas melhores para o povo brasileiro. Este mesmo povo que no ano seguinte não percebe essas melhorias. E foi aí que eu me aprofundei na dívida pública brasileira, que, como dito, chega a 8 trilhões de reais e não para de crescer em nenhum momento. Mas trata-se de um problema que não é só político, técnico ou fiscal, seja lá o nome que você queira chamar. É um problema que vem nos perseguindo há anos e não existe um ser humano sequer que se coloca à disposição para reverter esse cenário. Sempre as candidaturas são ancoradas em dá algo, fornece algo, cria algo, mas ninguém fala, eu vou tapar o buraco que fulano fez. Essa estrutura é utilizada há décadas para financiar e manter a máquina do governo girando, e muitas das vezes sem transparência. E aqui vai uma lógica que ela é básica, ela está no lar de todos os brasileiros. Se você gasta mais do que você ganha, você irá se endividar. É muito óbvio, né? Mas para o governo não é. Existem duas maneiras de olhar o resultado do governo, o resultado primário e o resultado nominal, onde o resultado nominal mostra o resultado das contas públicas considerando as despesas que eles tiveram com juros. Aqui na tela nós podemos perceber juntos então que desde o ano de 2016 o Brasil não sabe o que é gastar menos do que ele arrecada. O governo gasta mais do que arrecada, então o governo emite mais dívida. Depois o governo gasta mais do que arrecada de novo, e as dívidas anteriores vencem, mas o governo gasta mais do que arrecada de novo. Então o governo emite mais dívida para pagar a dívida anterior, e depois o governo gasta mais do que arrecada de novo. Agora imagine esse ciclo se repetindo ano após ano. Sempre estamos no vermelho, entra Temer, entra Bolsonaro, vem pandemia, entra Lula. E o último presidente dito aqui agora conseguiu a proeza de, em julho de 2024, gastar mais do que o presidente Bolsonaro numa pandemia. E o governo, ele tem 3 caminhos para se endividar. Ele pode utilizar os precatórios, que são processos judiciais perdidos e o governo terá que pagar isso em algum momento. Ele pode se endividar via contratos, ou seja, eu contratei uma empresa para me prestar um serviço. Apesar dela já ter prestado esse serviço, eu ainda não a paguei. Eu tenho até 90 dias para pagar essa dívida. Então acaba que é uma maneira também de eu antecipar o consumo e jogar essa conta alguns meses para frente. E a terceira via de endividamento que o governo tem é a emissão de títulos públicos, onde ele vai lá no mercado financeiro, emite um título de dívida e promete para o investidor devolver aquele dinheiro corrigido por um juro, que é a taxa Selic, definida ali pelo Banco Central, ou uma taxa de juros pré-fixada mais a inflação do período, ou seja, suponha que o governo emitiu um título de IPCA mais 6. Se a inflação for 6, você ganharia 6 da inflação mais 6 do pré-fixado, totalizando 12. E também tem a emissão pré-fixada, que é onde o governo trava uma taxa de rentabilidade e, independente do que aconteça na economia, você irá receber aquilo. Mas, afinal de contas,
Se o governo emite tantos títulos de dívida lá no mercado financeiro, para quem que o Brasil está devendo 8 trilhões de reais? Como vocês podem ver na imagem, 32,5% no mês de setembro de 2025 da dívida pública do Brasil pertencia a instituições financeiras. Então o banco que você tem conta, ele vai lá no mercado financeiro e compra o título do Tesouro Nacional para financiar o governo. Isso é equivalente a 32,5%. 20,9% pertence a fundos de investimentos. Existe uma modalidade de investimento onde você pode colocar uma fatia do seu patrimônio em um grupo de investidores. Terá um gestor que cuida desse recurso, esses gestores vão lá e compram a dívida do governo federal. Temos também 23,1% na mão das previdências, 10,2% na mão de estrangeiros e 13,3% na minha mão e também na sua mão eventualmente. São as pessoas físicas que podem ir lá no site do Tesouro e comprar um título da dívida do governo federal e financiá-lo. Mas o grande ponto aqui é que quanto mais essas pessoas financiam o governo e o governo aceita pegar esse dinheiro, acaba que eu também crio uma despesa com os juros. Afinal, o dinheiro ele não é gratuito. Os investidores cobram um aluguel para isso. E como dito lá no início, essa despesa hoje no Brasil já representa 45% do nosso orçamento. Isso faz com que os gastos essenciais passam a ter uma participação cada vez menor. Saúde, educação. Como é que eu vou soltar mais dinheiro para saúde e educação se a metade da minha despesa já está comprometida com juros e rolagem da dívida? E agora que você já sabe para quem o governo federal deve, qual é a composição dessa dívida? Como é que ele paga esses juros? Os juros são pagos da seguinte maneira. Aqui no gráfico temos também ali a última barra, que é setembro de 2025. Onde 22% da dívida pública brasileira ela é pré-fixada. 26,8% é atrelada à inflação, ou seja, o que der de inflação mais alguma coisa é o que irei remunerar o investidor. E 47,5% é atrelado à Selic e um pouquinho atrelado ao câmbio, que é 3,7%. Observem junto comigo neste gráfico de barras que o laranja, que é a taxa Selic, ele era menor em 2012 e ele foi aumentando no passar do tempo. Isso acontece porque o Brasil, devido à sua falta de responsabilidade, faz com que os investidores tenham cada vez mais receios de emprestar dinheiro para ele. A partir disso, ele precisa pós-fixar o juro do dinheiro, ou seja, se der alguma bobagem na economia, o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, correto? Se o meu investimento está atrelado à taxa Selic e ela sobe, eu ganho mais. Diferente do pré-fixado. A partir do momento que você compra um título do Tesouro, que é 10% ao ano, e a inflação ela vai para 20%, não importa, você vai receber 10%. Ou seja, o investidor precisa de segurança para que ele compre ativos pré-fixados. E voltando aqui na imagem, você pode perceber que em 2012, 40% da dívida pública brasileira era pré-fixada. E estamos em 22% agora em 2025. Por que essa diminuição ocorre? Falta de segurança por parte dos investidores. Isso aqui é um grande problema. Países mais desenvolvidos têm a maior parte da sua dívida pré-fixada. Por que isso é muito importante? Porque traz uma previsibilidade maior para o governo de quanto ele irá pagar de juros para os investidores. A partir do momento que a maior parte da minha dívida ela é pós-fixada, ou seja, se o meu rendimento é atrelado à Selic ele sobe, o meu pagamento de juros pode ser alterado. Quando isso acontece, cada aumento percentual na taxa Selic faz com que a minha despesa com juros suba bastante. E isso vai virando uma bola de neve a ponto de travar o sistema e a conta não fechar mais. Entretanto, o Brasil não tem a possibilidade de dar calote na dívida como deu no passado, porque eu mostrei para vocês, as pessoas que emprestaram dinheiro para o Tesouro Nacional são de casa, é uma dívida doméstica, são os fundos, são as previdências, é eu e você, só 10% que é fora do Brasil. Então você estaria dando um calote no seu próprio filho, isso não é possível. Outro grande problema é que o governo não está conseguindo mais alongar o prazo da dívida. Hoje, a dívida é de curto prazo, você pode observar que em 4,16 anos é o prazo médio da nossa dívida brasileira. E não menos importante, essa dívida ela custa na média 1% ao mês para o Brasil. Na linha azul, você pode observar o custo médio da dívida pública federal. Ele pouco tempo ficou abaixo de 2 dígitos.
fazendo com que o Brasil seja um dos países que mais pagam juros no mundo, ficando atrás hoje apenas da Turquia em termos de rendimentos reais. Quais são os problemas, então, que nós iremos enfrentar no futuro caso não entre um político que resolva este problema da dívida do Brasil? Nós iremos perceber que, em algum momento, a dívida ela irá cada vez mais sufocar o nosso orçamento. Hoje, 45% da despesa vai para a dívida. E é a terceira vez que eu falo isso, propositalmente, para você guardar esse número e cobrar o seu candidato. Outros 23, 24% vai para a Previdência. Eu estou falando que aproximadamente 70% do orçamento público federal já é engessado com dívida e Previdência. E temos apenas 30% para distribuir em gastos essenciais. E este número ele não para de aumentar. Quanto mais irresponsabilidade eu tenho por parte do governo federal, mais juros o mercado me cobra para me emprestar o dinheiro. Dessa forma, o que é 45% hoje de gastos com dívida pode se ampliar para 50%. 55, 60, não tem limite. Então, em algum momento, vai ter que cortar benefício, vai ter que cortar SUS, vai ter que cortar Bolsa Família, questões essenciais para as classes mais pobres. E essa classe mais pobre que vai sair perdendo é a mesma classe que elege quem gasta mais do que ganha. Além desses cortes em serviços essenciais, nós também já estamos nos deparando com um aumento generalizado de impostos. Todos os dias você vê uma notícia no Jornal Nacional, vou taxar não sei quem, vou taxar não sei o que, é só taxa, taxa, taxa. Por que isso está acontecendo? Porque o governo precisa cumprir suas promessas de campanha, que é concessões, gastar, 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 e ele não tem mais de onde tirar esse dinheiro. Gastou mais do que arrecada, eu vou tentar arrecadar mais, né? Para pelo menos ficar no 0 a 0. E é isso que o governo brasileiro está tentando fazer exatamente agora. Ele está tentando te tributar e está tentando aumentar a fiscalização para você, que às vezes deixa de pagar um imposto aqui, outro ali, às vezes até por complexidade tributária, não passe despercebido e ele aumente a arrecadação do país. O terceiro grande risco é a perda de credibilidade. A partir do momento que o país ele se endivida cada vez mais, ele aumenta os impostos, vai chegar um momento que não tem mais imposto para colocar. Se não, cara, fala logo pro povo assim, ó, trabalha aí para mim de graça. É melhor falar isso, né, governo federal? Mas vai chegar um momento que os investidores que financiam essa dívida vai falar, não vou renovar mais não, eu quero meu dinheiro de volta, tô mandando lá para os Estados Unidos. E agora? O que o governo vai fazer? Se não tem credibilidade no mercado. O governo precisa ter responsabilidade séria com os seus números para que ele tenha credibilidade para rolar essa dívida, no mínimo. E isso, atualmente, não está acontecendo. Como nós podemos ver nessa imagem que eu faço questão de colocar na tela mais uma vez, do resultado nominal do nosso país está há mais de uma década no vermelho sem parar. Isso é grave. Políticas públicas futuras? Pode esquecer. Do jeito que está hoje, qualquer promessa de política pública irá vir junto de um aumento de impostos. O governo não tem mais orçamento. 70% é comprometido. A dívida pública, ela é o maior problema hoje do Brasil. Muitas pessoas falam que o problema é ajudar os pobres, os mais necessitados. Se eu não me engano, isso representa 6% do nosso orçamento. Não é o nosso problema. Não é. Muita gente fala, os benefícios dos funcionários públicos. Tem muita coisa para melhorar. Mas esse não é o grande problema. Não é o grande problema. Tem muita coisa para melhorar. O grande problema do Brasil hoje é dívida pública e previdência social. A previdência social ela é fundamental, mas ela precisa ser reformulada, porque ela está num modelo já falido. Ela está no modelo de repartição. Não deu certo em lugar nenhum. E eu e você, nós iremos pagar essa conta. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você sabia que o Brasil devia tudo isso? E se você quer entender ainda mais sobre a realidade do mercado financeiro e como as coisas funcionam, esse vídeo aqui fará muito sentido para você. Se você gostou do conteúdo apresentado, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e manda para aquele amigo que não sabia que ele devia tanto.